Hertz, todos os nossos sistemas se sincronizam. Em Hum, especial, o nosso sistema endócrino, imunológico e nervoso, e eles passam a funcionar em otimização energética. Quando estamos coerentes, a gente tem esse superpoder da corregulação. A gente pode regular as pessoas e os ambientes sem abrir a boca, simplesmente estando nesse estado, irradiando amor, irradiando a frequência que a gente tiver lá. Acolhe no amor, ok, eu tenho esse desafio ainda a superar, ok, ah, vamos lá, né? E coloca isso freeze frame, a gente fala assim, congela isso ali, né? Põe a sua intenção e vai praticando. Toda vez que for conseguir, né, aquela coisa, aquele hábito X, toma consciência. vamos lá. Então, quero te convidar, então, para fazer uma prática de coerência antes da nossa entrevista. E a gente vai fazer três passos, né? O primeiro passo é pôr atenção no coração, o segundo passo é respirar de forma ritmada, com tempo de inspiração e de expiração parecidos, e a gente Tá, vai ativar um sentimento regenerador. tá. Então, é, Ajeitar aqui. Pronto. acalmando, trazendo Tá sua bom. atenção no coração. E antes de qualquer técnica, a gente faz um exercício de autoconsciência, acolhendo amorosamente todas as mensagens que o nosso corpo traz para a gente. Então, observe o seu corpo, como você chega, observa confortos e desconfortos, observa a sua mente, qual a qualidade dos seus pensamentos, as suas emoções, que emoções você chega nesse momento. E acolhe carinhosamente no seu coração. Tudo que vem é apenas uma informação para a gente ter consciência da transformação que esta técnica simples e rápida pode trazer para o nosso estado. Então, mantendo o foco no coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal, imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração. Vai buscando o seu ritmo confortável, inspirando por mais ou menos 4 ou 5 tempos. E expirando por 4 ou 5 tempos, localizando o seu ritmo confortável, qual é a velocidade, a quantidade de ar, a profundidade da sua respiração que é mais confortável para você. Inspire e expire. A gente vai fazer juntas os 3 ou 4 ciclos. E agora, nesse estado de coerência, a gente vai aprofundar, ativando no coração um sentimento de gratidão. Busque em algum momento da sua vida um fato, uma pessoa, um animalzinho de estimação que te faz sentir grato. Pode até ser esse próprio momento da gente estar aqui juntas praticando coerência. Ativa essa emoção no seu coração e passe a respirar gratidão. Inspire por 4 ou 5 tempos essa frequência curativa e abundante da gratidão. E ao expirar, observe que esta frequência vai nutrindo cada pedacinho do seu ser. Inspire gratidão. Expire. Mais um último ciclo bem profundo, inspirando gratidão. E expire. E aos pouquinhos, vai voltando a atenção aqui para o nosso zoom, sempre observando qualquer mudança no seu corpo, na sua mente, no seu estado emocional. E acolhe. Quando for o momento para você, pode abrir os olhos.
É outra. Olha, A gente está até mais bonita. gente, para que skincare? Olha, as coisas são muito orgânicas, né? Eu falei para Roberto assim, ó, a gente faz essa ativação, aí eu paro a gravação, e aí a gente começa, e eu decidi não fazer isso, pessoal. Então, nesse estado de coerência cardíaca, eu vou começar então o Arcana, e eu vou apresentar a Roberta Moreira Lima. Mas antes de mais nada, eu sou a Gabi Rias e esse é o Arcana, o seu canal da Quinta Dimensão. E eu queria saber de vocês se vocês conheciam essa técnica chamada coerência cardíaca. Gente, isso não é só um respira no coração, isso conecta com a gratidão, não é um papo gratiluz aqui. É um papo extremamente científico, profundo, espiritual, emocional e físico, né? Trabalhando com essas três dimensões. E a Rô, ela é CEO e fundadora do BeHeart. E todo o trabalho dela é baseado no Instituto HeartMath. Essa pessoa, pensa uma pessoa estudada, que tem muito conhecimento. Então, ela vai contar um pouco para a gente o que que é essa tal de coerência cardíaca, da onde ela trouxe todos esses conhecimentos, porque, inclusive, eu estou mergulhando nesse assunto. Então, Rô, muito obrigada que você já iniciou esse processo de uma maneira tão linda. E nesse nosso bate-papo, eu queria que você então contasse um pouco, né, da onde veio esse conhecimento, né, da importância da coerência cardíaca, como que o BeHeart, que é essa vertente sua, né, que começa nos estudos do HeartMath, veio para você. Então, um super bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Porque eu de verdade não sei da onde você está assistindo esse episódio. Obrigada, Rô, que você está aqui, viu? Agradeço por me convidar, Gá. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu vou contar então um pouquinho, né, da minha história, como eu cheguei nesse lugar da coerência que transformou minha vida, não só a minha saúde, meu bem-estar, mas também como eu lido com os fatos da vida, né? A gente não tem controle com o que, com o que vem, né? A gente não tem controle do que vem na nossa vida, mas a gente pode controlar como a gente lida com isso. E essa Uhum, é uma grande sabedoria da coerência cardíaca. Eu sou publicitária, eu tenho uma agência de marketing consciente há 23 anos, e ela sempre teve um propósito de levar uma nova consciência para os negócios. E eu uhum, sempre estudei o que poderia ser essa nova consciência nos negócios. E uhum. navegando por muitas ferramentas, por muitas possibilidades, inclusive o movimento capitalismo consciente, eu fui aprendendo que a consciência vem do ser, né? Vem dos seres humanos que estão fazendo essas organizações acontecer. E eu comecei a estudar e mergulhar na área de desenvolvimento humano, né? Fui estudar coaching, programação neurolinguística, cura energética. Sempre fui uma curiosa em todos esses assuntos da psicologia e da evolução humana, até que eu comecei a ouvir falar desse instituto, HeartMath, e fui aprofundar, entender o que era. E identifiquei, né, que esse estado de coerência cardíaca era um grande portal para alterar, né, elevar a consciência não só das organizações, mas da humanidade. Como, né? Eu fui para lá, me certifiquei, e ali eu percebi que eu tinha tido uma mudança de chave na minha carreira. Fundei o BeHeart, voltei, fundei o BeHeart. Na verdade, fiz uma iniciativa antes que se chamava Heart Brasil, com a Juliana Sé, e que se transformou em BeHeart. Uhum. Durante a pandemia, né, na hora que eu voltei, né, isso foi em 2019, final de 2019, quando eu voltei, veio a pandemia. Com isso, os meus negócios na agência pararam e eu tive esta oportunidade de Uhum. poder começar a dar aula do que eu tinha aprendido lá nos Estados Unidos para as pessoas que estavam precisando administrar o estresse, ansiedade, depressão, em especial os profissionais de saúde que estavam lidando com aquela cena, né, traumática Horrorosa. ali, na linha de frente mesmo. E assim, tinham assim, os Zooms, né? Pelos Zooms de muita gente ali no Zoom. E eu comecei, a gente media resultados antes e depois por meio de um questionário, um assessment, de autopercepção de estresse e bem-estar.
E além das melhoras que a gente foi observando a partir desses questionários, a gente começou a ter relatos de pessoas que iam entrar em síndrome do pânico, em síndrome vagal, e conseguiam se autorregular e não desmaiavam, não entravam na onda daquele estresse gigantesco. Pessoas que começavam a ter menos sintomas, né, de dores nas costas, alergias, enfim. E a gente começou a perceber também uma pessoa específica que nos relatou que ela tinha se curado de um trauma de vida inteira em relação à água. Nossa. Ela até mandou para a gente postar no nosso Instagram um vídeo dela pulando na piscina, né? E a gente, eu falei, nossa, por que tudo isso, né? Eu sou estudiosa do curso em Milagres há 30 anos, eu super acredito no nosso potencial de transformar as É. nossas realidades, mas eu nunca tinha visto uma coisa científica que gerasse esse tipo de resultado. Aí, pumba, mergulhei, fui estudei todos os artigos científicos ligados a isso e percebi que realmente a coerência cardíaca é um grande presente que a gente traz dentro da gente, uma tecnologia humana, né, que é capaz de transformar a nossa vida, a nossa fisiologia, a nossa mente, as nossas emoções e também os arredores. Quando a gente muda dentro, a gente muda fora. Então, o que que é a coerência cardíaca? O Instituto HeartMath, que fica lá na Califórnia, ele surgiu há 30 anos atrás para estudar o coração e por que diferentes emoções geravam diferentes impactos na nossa fisiologia. E nesses Uhum. estudos, eles identificaram o estado ideal de funcionamento do nosso sistema, que é quando o coração e o cérebro se sincronizam na frequência de 0,1 Hz. Esta é a frequência da coerência, 0,1 Hz. Nossa, tem É, uma frequência mensurada, né? Não é, ai, gente, uma coisa nada. espiritual. Apesar de que é também, existe uma comprovação científica em relação a isso. Isso é uma coisa importante, hein, gente? Né? Sim, muito importante. E né, o Instituto HeartMath é a matemática do Prática do coração. coração. Então, essa frequência do ponto 1 Hz, quando a gente entra nessa frequência do ponto 1 Hz, todos os nossos sistemas se sincronizam. Em Hum. especial, o nosso sistema endócrino, imunológico e nervoso, e eles passam a funcionar em otimização energética. Portanto, a gente entra na nossa melhor versão, né? Os nossos sistemas passam a funcionar, a gente vai desenvolvendo a nossa resiliência e com isso a gente vai saindo dos modos de sobrevivência que são causados pelos estados de estresse, de medo, né? De ansiedade, de depressão, de tristeza, de raiva. E com isso a gente vai produzindo internamente bioquímicos que nos fazem bem. Cada estado emocional é como se fosse uma programação bioquímica. Então, a culpa tem lá uma programação bioquímica, a gratidão tem uma programação bioquímica. Então, nesse estado, é o coração que manda mais informação para o cérebro do que o contrário. Isso também foi uma pesquisa que foi da neurocardiologia, que já é uma pesquisa da década de 90, mas que foi incorporada nos estudos do Instituto HeartMath. Então, quando a gente gera ordem na forma como o nosso coração bate, ele manda para o cérebro essa informação de que estamos em segurança, que não estamos em estresse. E com isso, o cérebro gera todos os comandos que fazem com que a gente acesse a nossa melhor versão. O que que é essa nossa melhor versão? A gente não está no luta, fuga, congela, que são os modos de sobrevivência que fazem com que a gente fique focado no problema. Ao contrário, Uhum. quando estamos em coerência, todo o nosso sistema percebe que a gente está em segurança. Então, a gente abre a nossa percepção, a gente passa a ter uma perspectiva mais positiva, olhar o copo mais cheio, não o copo mais vazio, do que quando a gente está no perigo. A gente faz com que todo o nosso sistema funcione em otimização energética, isso gera resiliência, né? Então, com energia no corpo, resiliência é a quantidade de energia que a gente tem no nosso sistema. Com energia, a gente lida melhor com as situações, né? Quando a gente está nervoso, a gente fica pavio curto, mas quando a gente está em Total. segurança, calmo, tranquilo, a gente tem mais clareza de como lidar com as situações. E mais Uhum. importante, Gá, quando a gente está nesse estado de coerência, a gente acessa uma área do nosso cérebro mamífero evoluído, onde moram três aspectos que fazem a diferença na nossa vida. Um é essa capacidade de se autorregular, né? Lembrar que você não precisa entrar no turbilhão da vida e que você pode se autorregular. Então, você traz esse poder de
autocura, de auto-organização. Segundo, Uhum. a gente acessa a intuição. As pesquisas foram mostrando, né, assim, conforme o HeartMath ia dando aulas, né, as pessoas relatavam que a intuição ficava muito melhor, a intuição, a sincronicidade. E aí eles foram estudar isso e perceberam que realmente a gente acessa esse lugar da criatividade, da intuição, e que o coração sabe, antes do cérebro, que alguma coisa vai acontecer, ou que alguma coisa é positiva ou negativa, e ele reage antes da coisa acontecer. E aí, essa intuição passa a ser sob demanda quando a gente está nesse estado, então a gente On passa a perguntar, demand. é sob demanda, exatamente. E o terceiro aspecto é o sistema de engajamento social, que é a nossa capacidade de criar vínculos, vínculos harmoniosos e duradouros, né? É a nossa capacidade de se relacionar com o outro. Então, a gente realmente veste, né, a nossa persona evoluída quando estamos no estado de coerência cardíaca. E como a gente chega nesse ponto 1 Hz? Qual é a matemática? Eles observaram que quando a gente inspira por 5 segundos e expira por 5 segundos, a gente está fazendo esta matemática do coração. Então, são 6 ciclos de 10 segundos por minuto, que dá a frequência na matemática de ponto 1 Hz. Olha. Não é Simples uma assim. viagem, né? É uma técnica. E, Rô, antes de você continuar nesse raciocínio maravilhoso que você está falando, uma coisa que é tão boba, né, gente? Mas é uma coisa tão engraçada que os antigos ou as nossas mães, quando a gente começava a ficar acelerado, até hoje eu vejo eu falando com os meus filhos, falando, pare, respira. Sim, Então, é muito doido isso, porque, assim, as pesquisas, a ciência, né, a neurociência, a física quântica, todo esse campo que está surgindo cada vez mais forte, está simplesmente, de uma certa forma, trazendo para a gente, aspas, né, do jeito que eu vou falar, provas, vai, de coisas que, no fundo, a gente já sabe e nunca ouviu. Então, é muito, muito interessante isso quando uma avó, uma mãe, eu com meus filhos falo, para, respira, o que que seu coração quer? O que que seu coração está falando? Às vezes não é difícil, né? Mas é desafiador, porque a gente fala, mas como escuta o coração? Que papo é esse de escuta o coração? Porque até agora, ou até um tempo atrás, era como se você falasse, oi, coração, gente, é uma coisa romantizada. Então é interessante porque você está trazendo um assunto aqui que estão se amarrando com todos os outros das outras entrevistas que eu fiz até agora, e está sendo impressionante essa coerência e essa sincronicidade de que todas as pessoas que estão vindo aqui no Arcana estão trazendo assim, ó, gente, a resposta está aqui, tá? A resposta está aqui. A resposta está na decodificação de como você pensa, não lá fora, né? Então, a gente pode se conectar com a espiritualidade, com a fé, com a consciência maior. Mas, assim, de novo, eu estou ouvindo, acho que você é a oitava pessoa, ou nona pessoa, já nem lembro, que eu estou trazendo aqui, que está falando a mesma coisa. Então, isso que você está trazendo, essa coisa de respira no coração e esse ensinamento que você está trazendo para a gente de que coração e cérebro vibram numa frequência que realmente te alinha, ela é extremamente importante. Então, não sei se daqui a pouco você poderia até trazer alguns exemplos, porque é muito interessante isso que você está trazendo. A resposta está na gente, né? sim, eu digo que é o retorno para casa. Não é por Boa. coincidência, né, Gá, que essa frequência do ponto 1 Hz, que a gente obtém quando o coração e cérebro se sincronizam, que é o estado de coerência, também é a frequência original do nosso sistema cardiovascular. Ah, Então, ah. então é como se a gente estivesse Tum, voltando, tum. assim, essa é a minha teoria, né, que a gente está voltando ao nosso estado original antes de virar na programação do estresse. A gente vem programado com o sistema de luta, fuga, congela, que é um sistema maravilhoso para preservar a nossa espécie, mas ele Aham. alguns momentos onde efetivamente existe um perigo, né? E a gente entra nesse estado. E o que aconteceu com a humanidade é que a gente passou a viver nesse estresse de forma contínua. E quanto mais estresse a gente tem, mais o nosso sistema fica habituado a isso. Então a gente vai atraindo mais disso, né? Porque a gente está lá assim, irradiando uma frequência de estresse, de medo, de ansiedade
ansiedade, de angústia, e a gente vai irradiando isso pelo campo eletromagnético do coração, que também é Aham. científico, pode ser medido em até 1 metro além do nosso corpo, né, e comunica como a gente está sentindo, e a gente vai trazendo mais do mesmo. Então, o nosso sistema fica programado ali, no luta, fuga, congela, eu só vejo estresse, eu só vejo o que está ruim, eu estou sempre reclamando, eu estou sempre com a minha respiração ofegante, isso gera um batimento cardíaco errático, manda para o cérebro mais informação de que estou com medo, Uhum. estou com perigo, enfim, a gente fica nesta programação. Mas quando a gente entra nesse estado de coerência, né, que também é aprofundado, né, a gente entra pela respiração, mas a gente aprofunda vivenciando o amor e as suas nuances. Então, a gente sempre ativa numa prática uma frequência, uma emoção de gratidão, de felicidade, de alegria, de calma, e a gente vai assim treinando o nosso sistema nervoso, que esse é o nosso normal. Então, para mim, coerência é o retorno para casa, é voltar para o amor, é voltar para o Verdade. coração, é voltar para esse estado que a ciência mostra que quando estamos vivenciando amor, estamos mais saudáveis, mais equilibrados fisiologicamente. E a outra curiosidade é que 0,1 Hz também é a frequência de um dos campos eletromagnéticos da Terra, que é o campo geomagnético do planeta. Então, se a gente está coerente, né, teoricamente a gente está acessando pelo portal do coração esta frequência desse campo que une toda a humanidade, tudo e todos. Por isso que quando passamos a trazer a coerência como um estilo de vida, a gente passa até a comunicação do universo. A sincronicidade acontece de forma muito clara na nossa vida. Tudo vira, na verdade, um sinal, é uma grande conversa com o universo a partir dos fatos que vão acontecendo. Então, quando acontece um fato ruim, eu tenho resiliência para olhar para ele com distanciamento e tomar uma decisão. Mas também eu começo a perceber sinais do universo que vão me dizendo qual o melhor caminho, né? Se isso faz sentido para mim ou não faz sentido. A gente vai cada vez mais vibrando na nossa essência original, no nosso propósito, nos nossos valores, na nossa verdade, antes de toda a programação que a gente vem cultural, desde que a gente nasce, a gente vai sendo programado, né? Então, é sair da programação, voltar para a verdade, voltar para o amor, voltar para a essência, né? E de forma muito simples, porque coerência Uhum. você não precisa, né, ficar 1 hora praticando. Eu fico porque eu gosto muito, né? Sim, Mas mas assim, nem todo mundo consegue, né? Porque e é isso que você está falando, Rô, até vou fazer um parênteses, desculpa, porque isso que você falou agora, né? Os insights que vão vindo, né? Isso que a Roberta está falando, gente, é super importante, porque assim, eu já tenho falado bastante isso, até nos cursos que eu dou, eu falo que a gente precisa aprender a respeitar a nossa natureza. Não é todo mundo que consegue ficar 1 hora, tem gente que medita caminhando, tem gente que medita ou se conecta dançando com o pé no chão. Então, o que eu tô achando interessante, né? Assim, a gente já vem conversando, a gente se conheceu, a gente se conectou, né? por Por, causa disso, né? Por causa da por conta coerência. do coração, exatamente, a gente se conectou dessa forma, e até quero falar depois um pouquinho sobre isso, te fazer uma pergunta, mas assim, o que a Roberta está trazendo, gente, é uma coisa muito importante, porque assim, essa técnica da coerência cardíaca, do respira no coração, é legal porque ela é simples, né, Rô? Ela é Sim. simples e não tem desculpa. Porque a gente é louco de fazer desculpa. Ah, para eu meditar, eu preciso acender o incenso, aí eu preciso do lugar, aí eu preciso de não sei o quê. A gente vai criando umas desculpas pra gente de que não dá para se conectar. Então, ok, né? Você não tem tempo de meditar 20 minutos, meia hora, não é todo mundo que consegue, mas essa técnica é uma técnica que é literalmente respira no coração. Para 5 minutos, é melhor 5 minutos com a coerência todo dia do que não fazer. Então, eu acho que são pequenas técnicas que a gente vem aprendendo ao longo do tempo, e essa é uma muito potente. Eu falo porque eu estou no meio de uma crise existencial espiritual, que a dona Roberta sabe, e realmente, na hora que você vai alinhando cabeça e coração, cabeça, ombro, joelho, pé, zoeira. Na hora que a gente vai conectando cabeça e coração, eu acho que a gente entra num centramento e sai um pouco desse lugar, porque o espiritual, porque a espiritualidade, acho que a gente consegue se conectar com o nosso centro.
Você acha que essa é uma forma, inclusive, das pessoas buscarem, vamos dizer assim, vai a espiritualidade dentro de si, né? Sim, Gai, Não assim, sei. a coerência, ela tem muitos aspectos, né? Ela vai desde a cura física, mental, emocional, até realmente te expandir para esse espiritual. E o que eu acho fascinante, eu medito, eu sou uma pessoa que sou muito espiritual, eu sou uma pessoa que, sim, a minha vida faz parte da minha vida as práticas, né? As práticas espirituais. Mas o que me encantou na coerência foi essa simplicidade que eu posso Uhum, praticar em qualquer momento e em qualquer lugar. Então eu acordo, eu pratico um pouco, um pouco mais longo, né? Você pode praticar 10, 15 minutinhos, o tempo que você estiver ali respirando no coração, sentado, deitado, como você quiser, para recarregar minha bateria interna, né? Então, assim, a coerência tem um efeito residual. Então, quando eu pratico, eu ponho lá um pouquinho de energia no meu sistema e eu vou uhum, usando ela no decorrer do dia. Aí, estou indo para o trabalho, estou no carro, eu respiro no coração, porque aí eu vou mantendo essa energia alta, né? Como se a gente estivesse com o celular, né? A gente acorda com ele cheio, depois a gente vai reabastecendo ele durante o dia na tomada. Então, essa é a nossa tomada, né? Chego no trabalho. Estou ali ótimo. Aconteceu um estresse no trabalho. Eu vi que a minha energia diminuiu. Eu vou e pratico 5 minutinhos ali e recarrego a minha bateria. Eu sei que uhum, eu tenho uma reunião difícil, uma palestra, uma apresentação, e isso está me deixando estressado. Então, eu pratico antes do estresse para me preparar para essa situação. E eu uhum, passei por uma briga, meu chefe brigou comigo, aconteceu tudo. Estou arrasado, né? Antes de ir para casa e levar essa energia para minha casa, eu vou respirar no coração e me recarregar. Então, é uma ferramenta que você tem em qualquer momento, em qualquer lugar. E você pode, inclusive, como a gente vivencia emoções regeneradoras, a gente fala que emoção não é boa nem ruim, né? Elas são hã? informações, umas regeneram e umas drenam a sua bateria. Algumas Uhum, tiram a coerência e outras uhum, elevam a coerência. Então, a gente também pode instalar, né, emoções que a gente vai precisar naquele momento. Então, se eu vou para um palco, né, falar, eu quero levar entusiasmo, eu quero mostrar que o meu propósito é lindo. uhum. Então, eu vou, antes disso, me preparar, respirar entusiasmo no meu coração. Eu vou chegar em casa, eu preciso descansar, eu estou estressada, eu vou respirar calma. Né? Então, a gente vai aprendendo a se autorregular, a se programar numa frequência mais amorosa, mais elevada do que aquela que está programada do nosso estresse, do nosso automático. E chega a diminuir, Gá, 56% de depressão e 43% de ansiedade em 6 semanas de prática. E hoje a gente vive uma pandemia, é global o problema Então, do estresse, da da ansiedade e depressão. da depressão. Então, assim, o Bihar surgiu por isso, né? Com esse propósito. Como eu posso exponenciar uma coisa que é tão simples e que é medida cientificamente? Então, a gente pode observar por aplicativo a gente saindo de um estado de estresse e entrando num Uhum. estado de coerência. O Bihart vem para isso também, né? Também para ajudar as pessoas a medirem a coerência na ponta do dedo na câmera do Ó, celular. eu vou mostrar, gente, ó, eu deixei pronto aqui, eu tô cadastrada, Sim. tá? Ó, esse aqui é o aplicativo, tá? Está em Ó, já teste, comecei a aqui, gente ó, tá ainda não aqui, chegou no estado da ó. arte, mas está em Não, tá teste. lindo. E aí, o que que acontece? Você vem aqui, depois eu vou fazer um tutorial. É, acho que clica aqui. Ó, iniciar. Aí eu vou colocar, ó, meu dedo aqui e ele vai começar a medir. Eu vou ter que fazer toda a coerência aqui e ele vai começar a medir minha pulsação, que agora eu não tô funcionando, tá medindo, ó. Inspire em 4 tempos, expire em 5 tempos. Ó, gente, funcionando aqui. E aí ele vai medir a minha batida do coração e ele vai falar se eu tô coerente ou não. Gente, a tecnologia unida com a espiritualidade, essa coisa da ciência e da espiritualidade caminhando juntas é muito bom, porque são as duas coisas ao mesmo tempo. E eu achei isso tão interessante que você falou assim, né, que quando porque o nosso coração, que eu tô querendo dizer é assim, não sei se, né, o que que você acha sobre isso, mas o nosso coração é uma tecnologia, ele tem uma tecnologia, né? Nossa mente e o nosso coração é uma tecnologia que está a nosso favor. E a gente pode usar isso para a gente viver uma vida, como você disse mesmo,
mais coerente. E aí, uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: é meio óbvia essa pergunta, mas eu acho que é importante fazer. Se nós somos feitos de energia e tudo é feito de energia, e o nosso coração, o nosso cérebro, tudo, né, é um funcionamento como uma engrenagem, aí você falou lá atrás que quando a gente entra em coerência, tudo à nossa volta acaba entrando num estado de coerência. Então, gente, pelo que você está dizendo, né, Rô, quando a gente começa a entrar nessa ressonância e a gente começa a entrar num centramento, e você disse que o coração, ele, né, ele emite um campo eletromagnético, não sei se foi dessa forma que você falou, de 1 metro de distância, e a gente se alinha com a Terra. Então, se a gente entra nessa coerência e a gente começa a reverberar o amor, né, o equilíbrio, automaticamente, na nossa casa, no nossos círculos de amizade, no nosso trabalho, as pessoas podem entrar em coerência ou não. Então, a pergunta que não quer calar. Pois não. Vivemos aqui na minha casa em 6 pessoas. Aí eu falo, por que o fulano? Por que o ciclano? Por que o filho um, filho 5, cachorro, papagaio? Porque a gente terceiriza. Aí você fala, então olha para você, você começa a se alinhar. Graças a Deus aqui em casa, eu percebo que quando eu me alinho, automaticamente eu percebo que as pessoas, graças a Deus, acho que elas devem estar abertas, elas vão se alinhando junto. Então tá tudo bem, tá todo mundo meio que coerente. Mas e quando você começa a se alinhar, e aí as pessoas que estão à sua volta, até filho, até marido, ou pai, ou mãe, não entram nessa frequência. E nem sempre você pode mandar um beijão. Então, que cenários são esses? Porque, um, você muda, os outros mudam. Dois, você muda, o povo não muda, e você não pode se distanciar. Ou três, você muda e manda um beijão e segue a vida. Você já percebeu isso acontecendo, né? Provavelmente sim. Relatos. Como que a gente lida com isso? Porque às vezes eu percebo que muita gente tem uma crença limitante até de eu não vou mudar, porque se você muda e o outro não muda, automaticamente você tem que tomar uma decisão. Faz como, pessoal? Faz como CEO do Be Hot? O que a gente faz com essa informação? Porque isso é muito importante, né? E aí? As pesquisas mostram, existe um estudo do Instituto HeartMath, é, 4 pessoas numa sala de reunião, 3 delas estão treinadas em coerência, então elas são orientadas a entrar e sair de coerência. Os 4 estão usando sensores de orelha para medir o estado de coerência. E a quarta Uhum, pessoa, sem saber de nada, ela também entra num estado de coerência. Então, quando estamos coerentes, a gente tem esse superpoder da corregulação. A gente pode regular as pessoas e os ambientes sem abrir a boca, simplesmente estando nesse estado e irradiando amor, irradiando a frequência que a gente tiver lá. O contrário também é verdadeiro, né? Se a gente está uhum, ali, a gente também está contaminando os ambientes e as pessoas ao nosso redor. O que eu percebo, aí não existe pesquisa, aí o que eu percebo na minha vida é que uhum. conforme a gente vai ficando mais coerente, a gente atrai mais coerência na nossa vida. E Tá. algumas situações, sim, né, que não conseguem entrar, acompanhar esse estado de coerência, não estão prontos para voltar para casa, realmente as relações vão acabando naturalmente, né, se afastando. Agora, o que acontece quando a gente está em coerência no ambiente familiar é que, ao Uhum. treinar, né, esse estado de melhor qualidade, ter mais distanciamento e vamos treinando as emoções regeneradoras, a gente consegue treinar a paciência, a compaixão, né, o respeito de que cada um tem o seu ritmo, o seu momento de fazer essa escolha pela evolução, e a gente vai conseguindo influenciar lentamente pelo nosso estado, né, silenciosamente, e também estamos resilientes, a ponto de poder respeitar o momento do outro, né? Então, aquela coisa que te estressava demais, aquela mania que a pessoa tem que te irrita, talvez você não se irrite mais, né? A É gente às verdade. vezes percebe que parou de se irritar. Porque É a verdade. coerência vai entrando ali, um dia você percebe, nossa, antes eu ficava tão irritada com essa coisa de apertar a pasta de dente no meio, no meio do tubo, né? Agora já tanto faz, eu tenho a minha pasta de dente, né? Ele tem a dele, eu O tenho a meu, minha. né? Então a gente vai criando formas de não entrar no estresse. Por quê? O estresse passa a ser uma escolha.
né? Respira no coração, que Boa, isso é bem importante. boa. O estresse Uhum. passa a ser uma escolha. A gente já sabe do nosso poder de autorregulação e a gente sabe que 3, 4 minutinhos respirando ritmado vai nos colocar no melhor estado, né? Então a gente começa a ter um antídoto para o estresse. Quando a gente está nesse estado de coerência, a gente secreta o DHEA, que é o hormônio da vitalidade, que rejuvenesce, que nos faz sentir bem, que nos traz energia, Hum? e a gente secreta a ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, Boa. nesses momentos desafiadores, né, o estado de coerência pode realmente nos chamar a olhar para a situação com mais amor, com menos raiva, com menos programação daquilo que incomodava a gente. E quando estamos incoerentes, a gente secreta o cortisol, por exemplo, né, que por muito tempo no nosso corpo prejudica o nosso sono, a gente não se regenera, gera doença no longo prazo, e o estado de coerência vem, e esses bioquímicos vão neutralizando os efeitos negativos do cortisol. Então, a gente vai programando o nosso sistema para um modo de mais qualidade, para uma vida de mais qualidade, uma vida mais plena, uma vida com essas frequências mais elevadas, que são as frequências do amor. Nossa, é muito lindo isso que você está falando, porque é legal essa coisa que você fala da sincronicidade, né, e dessa coerência. E é muito interessante que, se você vai fazendo com resiliência, com paciência, se escutando, eu acho, não sei o que que você pensa sobre isso, mas eu acho que acontece alguns fenômenos, né? O primeiro que você começa a parar de terceirizar. Então, quando você entra em coerência, você para de falar, por quê? Porque ele está muito estressado, porque ela, você fala, rio, lerê, isso é meu, gente. Você puxa para você. Então, acho que já começa a primeira coisa, você traz autorresponsabilidade, né? E também isso que você falou da ressonância, da coerência e tudo mais, é muito legal quando você começa a trazer minimamente o equilíbrio, e aí você vê o meio se movimentando e você vê as pessoas entrando em ressonância. Então, rola um estresse, mas rola menos. Você vai mudando, aí você vê o outro mudando. Agora, o que eu acho importante, né, Rô, é que quando você muda, você não pode esperar que o outro mude na mesma velocidade que a sua. Porque, mesmo porque a sua natureza e seu batimento cardíaco provavelmente é diferente do outro. E a graça é essa. E eu acho que a gente também sai, minimamente, de um estado de simbiose. Eu sou eu, o outro é outro, e a gente cria algo juntos. Você percebe, assim, né, nos relatos dos seus alunos, dos seus mentorados, na sua experiência, você percebe que rola essa movimentação? Você disse já que sim, mas você consegue perceber nessa movimentação de todos os seus estudos que você faz que isso acontece, né? Exatamente o que acontece, Gá? Assim, Não, o que acontece é desculpa, esse descolamento dessa simbiose que as pessoas começam a viver mais elas inteiramente. Você percebe que isso acontece, não? Eu percebo muito na minha prática individual, né, de que eu tenho essa autorresponsabilidade pelo meu estado e as pessoas podem agir como elas quiserem, quem escolhe como reagir sou eu, né? Então, eu tive agora um desafio também de sociedade, X, né? E eu falei assim, eu tenho uma pessoa que resolveu sair da sociedade. Eu falei assim, eu tenho duas possibilidades, né? Eu posso me sentir rejeitada, triste, isso vai me drenar a bateria, isso vai prejudicar o meu negócio, minha equipe, enfim. Ou eu posso entender que esse é o flow do Bihart e que isso vai ser melhor para o Bihart, né? Então, eu escolhi ali como eu vou lidar emocionalmente, e aí toda a parte mental vem por trás dessa emoção, a entender que isso é bom, né? E aí as coisas boas vão As acontecendo, você coisas consegue fluem, né? enxergar as possibilidades, né? Então, assim, é esse respeito, né? Eu percebo também que em alguns ambientes eu sou super bem recebida, né? Porque eu estou lá irradiando essa luz, né? Mas alguns ambientes onde a luz ainda não está vibrando, eu incomodo, né? Então, gera realmente E a gente começa a ficar mais sensível, né? Como a gente está lá ativando a coisa da intuição, a gente começa a ficar mais sensível. A gente observa, a gente começa a acostumar com esse estado de coerência e tudo que é incoerente a gente percebe,
né? Então a gente percebe ali, a gente pode escolher se sentir rejeitada ou simplesmente achar uma forma de fazer com que a coerência flua, irradiando o amor no nosso coração, porque todo mundo, essencialmente, é amor, né? Então, quando a gente irradia amor, né, a gente está gerando empatia. Quando a gente tem resistência, aqui eu estou me sentindo rejeitada, a pessoa não está indo com a minha cara, né? Isso vai gerar estresse. Então, é assim que funciona a energia, né? Por frequência. Nossa, super, meu. E você acha, Rô, porque assim, muita gente, eu tô fazendo essa pergunta porque muitas pessoas me perguntam assim, eu quero me conectar com a minha espiritualidade, eu quero me conectar com uma coisa maior, eu não sei como é que começo. Como é que começo? Muitas pessoas falam assim, ai, Gabi, como é que eu começo me conectando pela espiritualidade? E eu acho que essa pergunta, ela é muito peculiar e muito delicada, porque hoje em dia, a gente já conversou muito sobre isso antes, né? Hoje em dia tem muitas linhas, tem religião, tem espiritualidade, tem a linha XYZ, tem tanto conhecimento, tem muita gente falando muita coisa que às vezes a gente se perde até, né, de tanta informação. Antigamente era você vai para o centro espírita, ou você vai na igreja, ou você se conecta com alguma coisa mais espiritual. Hoje em dia, antigamente a gente tinha alguns caminhos. Hoje em dia a coisa se expandiu e tem tantas pessoas que desenvolvem, né, trabalhos espirituais enormes, tantas técnicas que eu percebo que muitas pessoas não sabem nem por onde começar, no que acreditar, no que fazer. Então, eu acho, não sei o que que você pensa, que essa técnica e que esse é um caminho do coração, é um caminho simples, é um caminho seu, que quando você trabalha com essa coerência, é o que você disse, cientificamente comprovado, que você vai atraindo o amor porque tudo é amor, e eu acho que de repente é um bom começo, né? E É as um coisas vão se abrindo automaticamente, certo? excelente começo, e na verdade um começo, meio e um fim, né? Por dois aspectos muito importantes. Primeiro, te conecta com a sua essência, né? Com a sua verdade, Uhum. vida da programação. Então, você vai cada vez mais se conectando com a sua verdade, com o amor que você é, e com isso, você também consegue perceber quais são as linhas espirituais, se você precisar de uma linha espiritual, né? Porque às É, vezes não se conectar precisa. com você mesmo não precisa, Já foi. né? É Mas verdade. você vai entendendo aquilo que tem a ver com você e as coisas que não têm a ver com você, né? E isso também tem fases, né? Tem momentos que você quer praticar determinada linha espiritual e depois ela passa a não fazer mais sentido. Aí você vai para uma outra, né? E aí você vai experimentando aquilo que tem a ver com você, né? Mas é fluir no amor. Né? E quando a gente flui no amor, estou procurando, estou sentindo uma necessidade de uma prática em grupo, não sei o quê, né? Você está no coração, ela vai aparecer na sua vida, né? Ela vai te chamar, né? Então, eu digo assim que a coerência, ela está acima, né? Ela é transversal, né? Não é nem acima, é transversal a todas as filosofias espirituais, a É todas as verdade. práticas meditativas, a todas as práticas de tratamento, de autocuidado, de autorregulação. E o que eu acho lindo, Gá, aqui, assim, agora que você entrou nessa coisa da espiritualidade, o Instituto HeartMath, ele começou, né, estudando a autorregulação, a coerência individual, nossa capacidade de se autocurar, de se autorregular, de acessar a nossa melhor versão. Depois ela começou a estudar, né, nós e os outros, né, o quanto a gente consegue interagir com os outros e o quanto a gente pode regular as outras pessoas e os ambientes. E a Uhum. gente agora, assim, já há 20 anos, né, tem esse grande estudo que chama Global Conscious Project, que é o quanto nós coerentes, ou pequenas ilhas de coerência, pequenos grupos praticando coerência juntos, podem interferir no campo coletivo do planeta. Então, esse estudo é sensacional, é uma coisa assim, é lindo demais ver,
né? O quanto a gente, à distância, pode entrar em coerência e quanto a compaixão aumenta o nível de coerência do planeta quando a gente está praticando compaixão juntos. Então, hoje a gente mede com aparelhos essas grandes meditações coletivas que tem no mundo. É muito bonito de ver. E eu hospedo um desses aparelhinhos que chama Random Number Generator. Então, a gente tem uns aparelhinhos assim espalhados pelo mundo, onde a gente vai observando qualquer mudança na nossa vida ou no planeta e como eles se comportam, para a gente aprender mais sobre isso. Tudo isso começou no ataque das Torres Gêmeas. Então, Nossa, antes do avião atingir a Torre Gêmea, campo geomagnético do planeta mudou e se tornou incoerente por vários dias. Então, assim, não só a gente vivenciou coletivamente um dos maiores estresses da humanidade ali, porque foi a primeira vez que estava todo mundo na televisão vendo aquilo pela CNN, né? Então a gente vivenciou aquilo. Todo mundo lembra o que estava fazendo nesse momento. Eu lembro que eu estava amamentando meu bebê. total. Meu Deus. Eu estava amamentando meu bebê e eu vi aquilo acontecendo. Eu falei assim, meu Deus, o que que é isso? Né? Então, assim, a gente alterou o campo do planeta. Então, se a gente altera o campo do planeta vivenciando estresse, a gente, teoricamente, Uhum. pode mudar o campo do planeta vivenciando amor. Esse- Nossa, nossa, isso que você está falando é muito forte. E aí, Rô, aí é uma parte meio mais técnica, assim, né? Perguntando para você, se uma pessoa quer adentrar a esses estudos, né? Porque você já tem o tal da Ilhas de Coerência, são esses grupos né? Todo dia, gente, é uma coisa muito linda de ver. Todo dia lá no grupo da Rua Ilhas de Coerência, sempre tem algum instrutor falando: olha, hoje, 6 da manhã, a gente vai conectar. Hoje, meio-dia, a gente vai conectar. Hoje, 6 da... Tem uma galera que vai conduzindo, você entra e você vai fazendo. Então, a pergunta é: ai, nossa, eu amei isso, eu acho que é uma porta de entrada super legal, tô meio perdido, perdida, não sei por onde começar, preciso me alinhar. Então, se alguém quer começar, começa pelo Hot Method, vem pelo Be Heart, tem curso disso. Como é que faz? Como é que faz para o pessoal adentrar ao rolê da coerência do coração? o Bihart, ele surgiu com esse propósito de tornar a coerência um estilo de vida e exponenciar isso para o planeta, né? Então, lá Aham, disponibiliza de forma simples e acessível muitos conteúdos. Então, tem podcasts, tem artigos, tem os próprios posts que são super educativos, uhum, tem os cursos, né? Então, eventualmente, a gente tem cursos para pessoas físicas e para pessoas que querem se formar mentores nessa metodologia. Agora, eu queria fazer só legal. uma correção, Gá. Fala, A fala. o movimento Ilhas de Coerência não é um movimento da Rô nem do Bihart. Ele foi feito pelas instrutoras, pelos instrutores, pelos mentores Ah, formados na metodologia. Foi uma coisa que veio do coração, como a gente compartilha amor nesse momento tão desafiador do planeta, e aí eles é, tiveram a ideia de se unir e cada dia uma pessoa, algum mentor, assume essa responsabilidade de facilitar uma prática conjunta, né, para a que gente lindo. poder realmente transformar nós mesmos, né, e poder irradiar a partir do coração essas frequências harmoniosas para o planeta e para as causas, né, para os desafios que a gente está vivendo enquanto humanidade. Tá, e aí o Beheart tem, gente, o Beheart tem um Insta, tem site e tem o aplicativo, né? Que você pode tanto como chama? No iPhone como no Android, né? O aplicativo está em teste, ele ainda está disponível gratuitamente para quem quiser testar, pode baixar nas lojinhas ali. E eu esqueci de falar, obviamente, Ah, tem tá. o site do HeartMath Institute.org, que é onde a gente acessa os conteúdos científicos. Então, lá tem todos os artigos científicos, todas as pesquisas que são feitas, são muitas pesquisas, são mais de 1.000 pesquisas feitas pelo Instituto e por outras instituições associadas, comprovando os benefícios da coerência cardíaca para diversos sintomas físicos, mentais, emocionais. E o último estudo, que foi no final do ano passado, que traz a coerência como um aliado na prevenção do Alzheimer.
né? Então, a gente já Olha, sabe que previne vários tipos de doença, transforma vários sintomas, principalmente aqueles ligados ao estresse, mas que também pode nos ajudar a prevenir o envelhecimento, prevenir doenças neurais, mentais, enfim, é como ah, se fosse realmente o grande antídoto da humanidade. Eu gosto muito disso. é Mas muito bom. que você pratique e insira no seu dia a dia. Esse é o desafio. A gente fazer essa escolha e começar a treinar. Então, outro dia eu fui fazer fui voluntária numa pesquisa da doutora Marina, que é uma cardiologista especializada em HeartMath, que também faz parte do BeHeart, e ela falava assim, Rô, então agora sem prática nenhuma, não faz prática. Mas eu naturalmente, eu já respiro no estado de coerência, eu já Não tem ficou, como. não tem como. Eu já fico coerente. Isso também é interessante, né? Porque a coerência, a partir de 6 a 9 semanas de prática, ela transforma as nossas linhas de base. A gente nunca mais volta a ser o que a gente era. A gente se transforma Olha efetivamente aí. de forma perene. E o Rô, tem uma coisa aqui, duas coisas que eu queria perguntar para você. A primeira é, quando você fala de coerência, né, no caso, nessa terminologia aqui, a gente está falando da coerência cardíaca, que é o coração, o cérebro, a gente está nesse alinhamento. Mas você percebe, provavelmente sim, ainda mais na sua experiência, mas provavelmente na hora que você começa a trabalhar a coerência cardíaca e você começa, né, a criar esse campo eletromagnético mais saudável, as suas atitudes também se tornam coerentes. Por exemplo, você vira para uma criança e fala: não come chocolate, aí você vai lá e come. Não fala palavrão, você fala. Não fuma, aí você fuma para o jovem. Não bebe, você, né? Não grita, você grita. Então, acredito eu que quando você começa a trabalhar a coerência cardíaca, no respira no coração, automaticamente não combina você respira no coração no amor e você ter atitudes que não sejam legais. Então, pelo que eu estou entendendo, quando você trabalha isso, automaticamente as suas atitudes também no dia a dia começam a ter que entrar em sincronia, porque não dá para a gente falar uma coisa e agir de outra maneira. O descompasso é esse, não é? Do tipo assim, o teu coração fala uma coisa e sua mente fala outra. Então você quer ir lá dar um putz beijo, um abraço numa pessoa, aí a cabeça fala, melhor não. Você percebe que tem essa regulação, Rô? Percebo, mas ela é natural. Isso é É? interessante, ela é natural. Então, Boa. assim, eu sei que eu tenho um desafio, que eu quero melhorar em determinado aspecto e que eu tenho uma resistência, né? Aham. E eu vou gerando energia no meu sistema, desenvolvendo a minha resiliência pela prática da coerência. Um dia você percebe que você passou batido naquele hábito, né? Aí você começa a perceber que você está escolhendo conscientemente alimentos mais saudáveis, que você está Legal. aberto à disciplina do esporte, né? Tá. Naturalmente você vai se transformando. Você toma consciência, né? Observa aquilo, né? Toma consciência, acolhe, não gera resistência. Se gera resistência, está gerando estresse. Né? Acolhe no amor, ok, eu tenho esse desafio ainda a superar, ok, Ah, vamos lá, né? E coloca isso freeze frame. A gente fala assim, congela isso ali, né? Põe a sua intenção e vai praticando. Toda vez que for praticando. conseguir, né, aquela coisa, aquele hábito X, toma consciência, né? Respira no coração. Tem Aham, na USP, o doutor Marco, acho que é Cog, ele aham. tem um programa especializado de coerência para vícios, né? Então, Olha, realmente ajuda o estresse, aquela fissura dos vícios, né? Você vai aos pouquinhos se regulando e percebendo, assim, naturalmente você vai evitando ali, percebendo que você está escolhendo diferente, porque se a gente passa a escolher menos o estresse, né, naturalmente a gente vai escolher hábitos que nos colocam num estado de coerência. total. Né? Mas não é uma coisa mental, se eu falo de espiritualidade, eu não posso fumar, né? Isso é incoerente para quem está olhando de fora. Não, a coerência é interna, só faz sentido se for sua com você mesmo. Nossa, isso. Então, olha, é impressionante como às vezes o menos é mais, né?
Como às vezes a gente não sabe por onde começar, essa é uma grande porta, né, de entrada, porque você vai escolher essa coerência interna, as sincronicidades vão começar a rolar, o seu caminho naturalmente começa a ser, né, começa a entrar no eixo, as relações também começam a reverberar de uma maneira mais fluida, e para a gente poder começar a encerrar aqui nosso papo, que se deixar a gente vai ficar 50 horas falando, mas eu queria te perguntar uma coisa. Você também é uma pessoa que você me contou antes, já faz um tempinho, que você é uma grande estudiosa, ou foi ou é ainda, do curso em milagres. E aí, por falar em milagre, eu queria perguntar para você se você tem alguma história, ou sua ou de alguém, que você viu que realmente, aspas, um milagre aconteceu. Você falou já de uma pessoa que teve uma questão de uma doença que a pessoa foi melhorando, de um pânico, alguma coisa do tipo. Mas você tem alguma história, alguma coisa que você fala, nossa, isso foi super relevante, assim. Só para dar olha, gente, para a gente fechar com chave de ouro. Bom, na minha vida eu posso contar assim realmente muitos milagres, né? Então eu digo assim, eu sou uma pessoa atenta aos pequenos milagres da vida. Então assim, você pensa Uhum, a coisa acontece, os números repetidos o tempo todo no relógio. Então assim, uhum. você começa a perceber realmente que você entra no flow da vida e que a vida passa a se comunicar com você e para mim isso é milagre, né? O curso Milagres fala Ah, muito de você sair do medo e ir para o amor aham, para viver a plenitude. E aí tem aham. a continuação do curso em Milagres, que é o curso de amor, que para mim é uma coisa impressionantemente maravilhosa, que fala de que você acessa, né, esse corpo elevado, a mente elevada, a emoção elevada, a partir da conexão do coração com o cérebro na plenitude do coração. Então, a ciência do Instituto HeartMath vem comprovar isso que eu estudo há muito tempo, né, que é o milagre. E eu estou expandindo os meus conhecimentos nessa área da coerência e tive a oportunidade de estar presente no retiro de 7 dias do Dr. Joe Dispenza, que é um estudioso de coerência e que Amo. ele leva a coerência para um aspecto da manifestação, do milagre e da cura. E ali você vê realmente pessoas levantando de cadeira de rodas, as pessoas passando a enxergar, se curando de câncer. São inúmeros relatos que você não para de chorar de tanto amor assim de que realmente quando a gente transforma a nossa vida, a nossa vibração numa vibração coerente, né, e consegue sair da programação do passado, de tudo que a gente vem aprendendo que gerou aquela doença, a gente dá um salto quântico e pode sim se curar de muitas coisas. Eu cheguei nesse retiro, eu estava eu tenho não, cancela. Cancela, ó, os Teta Healers, cancela. Eu tinha, Eu não vibro tive, mais nisso, né? eu já tive 2 melanomas, que são câncer de pele, porque eu fui criada na praia, eu velejo, eu pedalo, eu estou sempre no sol. E eu fui para o último Joe Dispenza com uma suspeita de câncer de pele, né? E que eu Aham, tinha que esperar um mês, voltar na dermatologista e observar. Quando voltou, eu já falei para ela assim, acho que nem tem mais, né? No lugar que eu não consegui enxergar, né? Ela chegou lá e falou assim, só você acontece isso. Não, se acontece comigo, pode acontecer com todo mundo. Então, assim, é muito interessante. Eu não falava em público, eu tinha um nervoso surreal para falar em público, minha boca tremia, era uma coisa muito impressionante. Hoje eu dou aula, hoje eu dou palestra, imagina, tá aqui. mas era muito Que desafiador para mim. legal Toda vez isso, que eu de tinha aqui para o palco, eu fazia preparação, contratava fonoaudióloga, eu fazia um monte de coisa. E, enfim, a gente vai se transformando, e isso são pequenos milagres, né? Podem ter os grandes milagres, mas isso são pequenos verdade, verdade. traumas, né? Os traumas que estão lá atrás, imprintados no seu corpo, que você não tinha recurso energético para lidar com aquilo naquela situação, você vai gerando resiliência, um dia os sintomas daquele trauma não tem mais, porque você já tem energia suficiente para processá-los, mesmo que a gente não saiba. Foi isso que aconteceu com a mulher que pulou na piscina, né? É Ela tinha verdade, da trauma. mulher que pulou na piscina. É a história da mulher da piscina, que foi É, lá e se jogou na água e porque ela trabalhou a coerência interna. sim. Aí tem aquele clichê final, né? Nossa, eu tenho falado tanto esse clichê, mas que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. É impressionante isso, né?
Porque daí a gente consegue se alinhar aqui. Não fica só na terceira, não fica só lá em cima, a gente alinha o campo todo. Nossa, dona Roberta, é muito maravilhoso o seu trabalho. Eu acho que a gente encerra aqui com essa mensagem amorosa de que a gente tem a capacidade de mudar a nossa vibração a partir do que está dentro, né? Meio, de novo, clichêzão falar isso, mas é verdade. E aí, Rô, eu vou colocar no link da descrição aqui, né? Como faz para entrar no app do Be Heart, o Insta. Vou colocar também o site do Instituto HeartMath para as pessoas entrarem. E quem quiser também, gente, saber mais, entra lá, conversa com a Roberta ou com a equipe dela para poder se aprofundar nos conhecimentos, cujo com certeza eu também estarei nesse caminho, né? Eu acho muito lindo o que você está trazendo. Obrigada, viu, Rô? De verdade, viu? Propósito em ação, coração em ação. E quem quiser fazer a coerência, volta lá para o começo da nossa entrevista, do nosso bate-papo, que tá lá. Ela pediu para me alinhar junto comigo. Volta lá para o comecinho, fecha os olhos, faz junto, porque já tá, a prática já tá no começo aqui do nosso papo, viu? O Insta tem algumas práticas guiadas Tem, também. né? Tem, né? E você faz lives toda quinta-feira, às 7h, 7 da manhã, pelo Instagram, não é? É pelo Insta, não E a é? minha participação na Ilhas de Coerência, ao invés de ir para o Zoom, eu faço no Instagram, que eu já vinha fazendo, onde a gente se reúne, faz duas práticas juntos, entra juntos em coerência e a gente traz assuntos. Então, normalmente, a nossa comunidade, as pessoas que estão assistindo a live, trazem questões que elas não estão conseguindo resolver na vida ali, só no mental, no cérebro funcionando, e a gente traz a perspectiva da coerência, o coração e o cérebro unidos, né, em uma parceria para a Ah, gente administrar os desafios da vida de uma forma diferente. Então, a gente traz isso. Eu fico ali como uma facilitadora, a comunidade participa bastante, porque quando a gente entra em coerência, esse campo que é formado entre nós também uhum. circulam informações que são boas para todo mundo, né? Então, às vezes um capta, às vezes outro capta, e a gente vai processando e trazendo reflexões sobre como é viver uma vida em coerência cardíaca. É toda quinta-feira, às 7h, 7 da manhã, pelo Isso. Instagram, né? Instagram do Be Hard. Tá, no Insta do Behat. Aí, por exemplo, um conseguir entrar, fica gravado para o pessoal ver. Pode fazer depois, pode assistir depois, né? Muitas Então lives. não tem desculpa. Não tem desculpa. Inclusive eu, não tem desculpa, pessoal. O tema Bom, surge na live, né? E depois a hã? gente. O tema surge na live. Então a O gente. tema surge na live. Não, tudo bem, mas se você vai assistir depois, provavelmente você está em coerência e ressonância com aquele assunto daquela semana. Minha Hum, flor, muito obrigada. Assim eu falo gratidão, porque aí é um outro papo, que é o povo falando gratidão sem estar grato. Então, mas eu realmente estou grata por esse momento nosso. Eu recebo todo o seu carinho e a gente vai ter que conversar mais depois. Eu vou te chamar outras vezes para a gente falar sobre outros assuntos, sobre o curso em milagres. Vai ter que falar sobre esse negócio do curso do amor. Não vai ter como, vai ter que voltar aqui, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Gal. Foi um prazer. Obrigada, pessoal. Um beijo, gente, e até a próxima. Bom, arcanautas de plantão! Se você chegou até aqui é porque provavelmente você assistiu esse bate-papo, esse episódio, e eu espero que você tenha gostado assim como eu, adorei. Toda terça e quinta eu trago alguém para falar sobre os assuntos da espiritualidade, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, sob perspectivas diferentes. Então, ativa as notificações, compartilha, curte e se inscreve no canal. Se você perdeu algum episódio, aqui no card vai estar um link para você poder assistir, ok? E no link da descrição também. Aproveita para maratonar, tá tão interessante e muito obrigado por você estar aqui comigo. Um beijo e até mais!